Olá, gente, tudo bom? Prazer, meu nome é Fabíola Gesteira, sou aqui do canal Fabi Papo de Mãe e hoje eu vou trazer o relato de como eu descobri o autismo do meu filho antes dos médicos. É isso mesmo. Gente, meu filho, hoje ele já tá com 6 anos, mas eu tive ele com 40 semanas, é uma gestação saudável, não teve muita interferência, a única coisa que eu tive foi infecção urinária, mas foi tratado, tudo bem. Foi parto normal, né? Não foi natural, porque teve que induzir ali com ocitocina, mas tudo bem. Nasceu de tempo, 40 semanas, tranquilo. Meu filho não tinha nenhum sinal no início. Era muito bonzinho, não chorava muito. Só que com 4 meses eu tinha que voltar já para o trabalho, né? Acabaria a licença maternidade, eu tinha que retornar, então tinha que começar a introdução alimentar dele. Mas meu filho não aceitou nada. Não aceitou nenhum tipo de mamadeira, não aceitou. Eu extraía o peito, o leite do peito, mas ele não aceitou. A gente comprou outros tipos de bico de mamadeira, outras mamadeiras. E nada. Alimentação nenhuma. Água jamais. Meu Deus, como é que eu faço para trabalhar com esse menino que não aceita nada? Ele teve muita restrição, muita seletividade alimentar. Então ele só aceitava o peito. Aí eu falei assim, hoje eu vou ficar sem dar o peito pra ele o dia todo, judiação, né, gente? Pra ver se ele pega, né, uma mamadeirazinha. Tentamos, comprei o leite, acho que era Aptamil, se eu não me engano, comprei, ou foi o NAN. Comprei pra ele, tentei dar, nada. Minha mãe deu chá, nada. E aí, na época tava na pandemia, quando ele fez os 4 meses começou a pandemia, e aí a gente tentou o mucilão de milho. E esse menino pegou, graças ao nosso bom Deus, mas nenhum outro tipo de alimento. A única coisa que ele gostava de frutinha, essas coisas assim, foi com 7 meses ele começou a gostar de mexerica. Mas você dava a maçã raspada, bananinha amassada, essas coisas tudo, nada ele aceitava. Era bem difícil. Então eu falei assim, gente, mas que criança é essa aqui? Ele ficava olhando, sabe quando fica olhando pra gente comendo, assim, tomando gosto? Mas quando você dava na boca ele cuspia? Pois era desse jeito, era bem difícil. Bastante seletividade alimentar. E aí começou com sono, também um distúrbio no sono. O menino não dormia de jeito nenhum. Ele dava um cochilinho ali de 1 hora ali à tarde, à noite, ia dormir 2 horas da manhã. Mas era aquele soninho assim, leve, acordava toda hora. E aí, com 7 meses, a criança, ele, pelo menos a questão de arrastar, ele já estava arrastando tudo certinho, sabe? Mas a gente começa a prestar atenção que as criancinhas começam a... os estímulos. Você bate palma, ele quer imitar, né? Vai conhecendo a mão, o corpo, vai reconhecendo os pezinhos. E aí ele não fazia de volta. A gente batia palma, pegava a mãozinha dele, fazia. Ele não fazia. Não batia palma, não dava tchauzinho, mandava beijo. Aí foi passando 8 meses, 9 meses e nada dele responder os nossos estímulos. Eu falei assim, não é normal. O menino já não dorme, já não come, só toma mamadeira e eu voltei ao trabalho. Né? Com 7 meses eu tive que voltar ao trabalho porque já não dava mais para segurar. Meu patrão tentou o máximo me segurar ali, fazer com que ele desenvolvesse, né? Ele falou assim, ó, você só vai voltar quando ele tiver 100%. Eu, beleza, mas tentava todos os dias e nada. Então, gente, é um sinal muito frequente, ele gostava muito de girar. Aí ele gostava de girar, ele não brincava de uma forma funcional. Os brinquedos dele, você dava um carrinho, eu colocava o carrinho ao contrário, assim, deitado pra cima e ficava mexendo com as rodas. Não brincava igual as outras crianças brincavam. Aí eu fui vendo o comportamento dele diferente. Como a gente não tinha criança em casa, outra criança, nem sobrinho, ninguém, eu comecei a levar ele pro parquinho pra ver se ele, né, vendo as outras crianças, ele se desenvolvia melhor, mas ele não gostava. Quando ele via uma criança, ele grudava em mim, ele não olhava. E muitas das vezes a gente chamava ele pelo nome, ele não dava ousadia. Gente, mas surdo ele não é, porque quando o pai dele
Tava abrindo o portão, chegando do trabalho, ele já ia correndo pra lá, então ele tinha uma boa audição. Mas toda vez que a gente chamava ele, ele continuava ali, entretido e não respondia, não nem olhava pra gente. Aí eu comecei a pesquisar sinal de autismo e aí fui vendo tudo, né? Ele ainda não falava nada, ficava, né, não sei se é balbuciando, sei lá como é que fala. Então, com o passar do tempo, chegou a um ano. Um ano foi difícil demais, ele começou a dormir umas 3 horas da manhã, não dormia, ainda não comia, não aceitava água, não aceitava outro tipo de alimento, era difícil. E aí eu levei, aqui em Brasília tem a Universidade Católica, que lá eles têm uma ação social de desenvolvimento para crianças. E eu levei ele para lá, é gratuito. Levei, chegando lá, a professora viu um comportamento dele, ele não parava nunca. Essa criança, ele era super, hiper, mega agitado, ele mexia em tudo. Ele nunca nada prendia a atenção dele, nem assistir. Você podia colocar a televisão para ele aqui que ele não parava. E aí, ela falou assim, olha, tem um alerta vermelho no seu filho. Já foi, levou ele no neuro? Eu não. Levou ele no fono, já tem um aninho, ia fazer 2, e nada de falar. Aí ela falou assim, é um alerta vermelho. Leva ele na fono, leva ele no neuro. Beleza. Aí eu levei ele na fonoaudióloga, ela encomendou, pediu pra mim levar no neuro, e assim foi, né? A gente levou, fez todos os tipos de exames. Um neuro que eu passei por uma equipe médica, psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, tudo para fazer uma junta médica para descobrir o que ele tinha. De primeira mão, o médico pediu para que fizesse todo tipo de exame que tirasse, porque já que meu filho só tomava mamadeira, ele falou assim, poderia ser excesso de lactose. Excesso de lactose dá uns sintomas parecidos com autismo. Ele andava na ponta dos pés, era muita ecolalia, fazia muito... quando ele ficava muito feliz, ele ficava muito eufórico, né? E aí tinha muito sinal. Mas ninguém queria dar diagnóstico porque ele só ia fazer 2 anos. Aí passamos por mais especialistas e tudo, fechou o diagnóstico. Realmente ele tinha autismo, os exames foram descartados, fez 57 tipos de exames de sangue, fezes e urina, não deu nenhum problema, fez exame de audição, não, nadinha, tudo certinho. Eletro, nenhuma alteração. E aí, realmente, os sinais eram de autismo mesmo. Aí a gente foi tratando precocemente. Mas eu não ignorei os sinais. Enquanto as pessoas falavam que era frescura, que eu tava vendo coisa demais, eu falei assim, gente, mas o menino não para nunca. O menino, ele só quer o mesmo desenho o tempo todo. Era o tempo todo querendo o mesmo desenho. Gente, pensa aí, você ligar a televisão e ele só assistir o mesmo desenho. Porque ele não falava, né? Ele pegava a minha mãozinha e levava até onde ele queria. Ele nem apontar direito ele sabia. Aí ela apontava, né? Mas puxava a gente, já que ele não sabia falar. E aí foram esses os sintomas que eu percebi. Dificuldade de socialismo, de socialização ali, de socialização, o distúrbio do sono, o atraso na fala, os comandos que ele não obedecia, mas é porque ele só quer, na verdade era uma personalidade dele, né? Ele só quer fazer o que ele tem vontade. Então, ele não obedecia os estímulos mais por isso, porque ele é assim, é a personalidade dele, ele não faz aquilo que ele não tem vontade. Hoje, ele já tem 6 anos, ele não brinca sozinho. Ele já falou, eu não brinco sozinho. Hoje ele já brinca com outras crianças, mas somente com as regras dele. Aí eu falei pra ele, é difícil? Hoje ele já conversa. É difícil a socialização dele um pouco por isso, porque ele quer tudo do jeito dele. Então é bem difícil. Então é isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje, pra vocês entenderem assim mais ou menos. Se você é mãe ou pai e acender um alerta em você, assim, causou aquela dúvida, pesquise, vá atrás, corra atrás. Porque a gente sempre sente, gente, a gente sempre
algo dentro de nós fala, sabe, que tem algo de estranho. Então, se você tiver esse sentimento, não hesite, não se importe com o que as pessoas falem. Falaram que eu era mãe Nutella e tal, e eu não me importei. Eu falei assim, eu preciso saber. Então, para tirar minha dúvida, eu preciso saber realmente se não é. Eu não quero benefício, não é por benefício, não é porque autismo está na moda, porque eu quero que meu filho tenha uma vida normal. E eu preciso saber primeiro, antes de cacetar ele. Porque a gente não tem paciência, então a gente só vai resolver o quê? Eu fui criado, a nossa criação foi assim, resolve batendo, entendeu? Então, às vezes, sem você entender a criança, por que a criança age daquela forma, toda vez que ela agir contrário, você vai acabar batendo nela. E às vezes é melhor entender, né? Porque hoje eu já tenho mais paciência. Mas naquela época eu tinha paciência porque eu falei assim, gente, não é normal não. Esse menino não... Gente, ele jogava tudo pro alto. Ele não tinha noção, assim, por exemplo, se você não podia soltar a mão dele jamais. Porque ele ia pra frente dos carros, o carro em movimento, ele não tinha noção de perigo. Hoje ele já tem mais, mas ele ficou por um bom tempo. Ele ia para onde tinha perigo, um cachorro bravo, ele não tinha noção. Em cima de uma coisa alta, ele pulava. E se ele pegava um celular, quando você chegava de surpresa, ele estava malinando e jogava para cima no teto, entendeu? Quebrou muitas coisas nossas, a gente não podia tirar o olho dele jamais. Então deu bastante trabalho. Hoje dá um pouco menos, né? Vai crescendo, vai evoluindo, as terapias ajudam, a gente vai começando a entender, mas continua sendo difícil. Então é isso. Se você é mãe ou pai de primeira viagem, tem esse medo, se você tem aí uma pulguinha atrás da orelha, é bom verificar, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje e é isso aí. Fica aqui o meu abraço, voltem sempre. Estou aqui, qualquer coisa vocês deixem no comentário se se o filho de vocês ou alguém que você conhece já teve algum sinal assim parecido, que você ficou meio com gente, uma pulga atrás da orelha. É isso. Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão.